Olá, boa tarde. O Senado aprovou a medida provisória que refinancia as dívidas dos clubes de futebol, que hoje passam dos 4 bilhões de reais. A medida aumenta de 120 para 240 meses o prazo de parcelamento das dívidas. Em contrapartida, os clubes vão ter de apresentar gestões transparentes e contabilidades responsáveis. O texto, que já tinha sido aprovado pela Câmara, vai agora à sanção presidencial. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Evento do Palácio dos Bandeirantes celebra os 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. Frente Parlamentar debate a situação financeira das santas casas e hospitais filantrópicos. Já está valendo a lei que limita a venda de aparelhos que desbloqueiam o e-mail de telefone celular. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos se reuniu aqui na Assembleia Legislativa. Em discussão, a situação financeira dessas instituições de saúde que respondem por 51% dos atendimentos médicos em todo o estado de São Paulo. A Santa Casa de Santos tem 471 anos. Nasceu antes da própria cidade e atende a 9 municípios do litoral paulista. Oferece todas as especialidades e realiza quase 5.000 atendimentos por dia. Mas essa boa imagem está comprometida com uma dívida de 140 milhões de reais. O SUS ainda não remunera suficientemente os hospitais filantrópicos e as Santas Casas. E evidentemente que a cada ano que passa, a cada balanço que você faz, o déficit vai se tornando cada vez maior. 26 entidades que representam as Santas Casas e hospitais filantrópicos do estado estiveram aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para mostrar a real situação do setor e as consequências desta falência para a população e trabalhadores. Esta é a segunda reunião da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, criada no dia 6 de abril deste ano. 51% de todo o atendimento médico no país é feito por hospitais sem fins lucrativos. Só em São Paulo, 69 instituições precisaram de intervenção municipal no ano passado. Para 31 delas, a ajuda não foi suficiente, elas fecharam as portas. O que nós queremos? Mesma coisa para as Santas Casas, que nos pague por aquilo que custa, sem ter lucro, sem ter nada, para que a gente possa continuar mantendo as portas abertas e atender a população, principalmente aquela que é usuária do SUS, com dignidade, humanizada, dar um tratamento que realmente atenda os pacientes do SUS. Em 2005, a dívida dessas instituições estava em quase 2 bilhões de reais. Em 2011, ultrapassou os 11 bilhões. E neste ano, já acumula 21 bilhões de reais. Para o secretário adjunto de Saúde de São Paulo, Wilson Polara, é preciso mudanças urgentes para que as portas não fechem, mas não será nada fácil. O governo do estado tem feito um programa chamado Rede Santas Casas Sustentáveis, que é para mais ou menos minimizar um pouco esse problema. Mas agora, diante da situação do país, a gente está um pouco desesperançoso que possa haver uma solução realmente definitiva. O que a gente espera da Frente Parlamentar das Santas Casas, elas foram criadas para defender as Santas Casas. O mínimo que nós esperamos, as Santas Casas e hospitais filantrópicos, que nesse momento de crise, ela esteja do nosso lado e possa, junto ao governo municipal, ao governo estadual e federal, defender as Santas Casas. Falta de sinal, cobranças abusivas, créditos que desaparecem misteriosamente. As reclamações contra as operadoras de telefonia celular não faltam. E para apurar possíveis irregularidades, a Assembleia convocou uma comissão parlamentar de inquérito. O presidente é o deputado Orlando Mourano, do PSDB, e o vice é o deputado Chico Sardelli, do PV. Na primeira reunião ordinária da CPI das empresas de telecomunicações, os deputados debateram pauta com requerimentos de convites e convocações dos responsáveis pelas empresas de telefonia móvel e fixa, banda larga e TV por assinatura. Os deputados Alencar Santana, do PT, e Chico Sardelli, do PV, pediram vistas e a votação ficou para a próxima reunião da CPI. Nós só estamos aqui envolvidos nesse projeto, nesse objetivo, nesta apuração, por conta dos excessivos abusos que foram tomados por essas operadoras. E tenho muita convicção, até respaldado pela nossa Constituição Estadual, que nós temos o poder concorrente ao do Congresso Nacional para apurar esses episódios.
Um minuto depois, era aberta a reunião extraordinária para a eleição do vice-presidente. E o escolhido foi o deputado Chico Sardelli, do PV. Eu conheço alguns países no mundo e não vejo que o sistema de telefonia seja tratado com tanto descaso como é tratado no nosso país e principalmente no nosso estado de São Paulo. A fatura vem no dia, se você não pagou, você tem um prazo, se você não cumpriu o prazo, o seu telefone é cortado. Então, nós não somos contra o avanço, que a empresa ganhe o seu dinheiro, que tenha o seu sustento, mas o consumidor precisa de uma vez por todas ser respeitado. Você vai ver a seguir no Jornal da Assembleia. Solenidade do Palácio dos Bandeirantes lembra os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós voltamos depois do intervalo. Até já. Uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes celebrou os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Há 25 anos, o Brasil dava um grande passo. Era criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. 93% mais de crianças e adolescentes tiveram acesso ao ensino e escolaridade, por força das medidas obrigatórias determinadas pelo ECA. Até o dia 13 de julho de 1990, o que existia era o Código de Menores, focado no infrator. A criança e o adolescente eram mais um objeto de intervenção. O Estatuto mudou radicalmente isso. Os 25 anos é um período razoável para a gente fazer um balanço. Se o ECA funcionou ou se ele não funcionou. Antes disso era muito cedo para fazer uma análise. A gente pode hoje chegar à conclusão que passados os 25 anos tem muito mais fatores positivos do que negativos. Nesses 25 anos, cerca de 20 leis entraram em vigor no Estatuto, mas muitas mudanças ainda precisam ser feitas. O Estatuto garantiu algo importante, que foi o respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, tipificar quais são esses direitos e quais são os deveres do Estado, da sociedade, da família. Agora temos que avançar, atualizar o Estatuto diante da modernidade, das inovações tecnológicas, de tudo que há hoje em dia. O Palácio dos Bandeirantes celebrou a data, que é considerada um marco na proteção da infância e tem respaldo absoluto da Constituição Federal Brasileira. É importante nesse momento a gente destacar a excelência do trabalho de São Paulo. São Paulo é reconhecido como o estado que executa a melhor medida socioeducativa do Brasil. Isso foi graças a um grande investimento do Estado, a força de vontade dos funcionários da Fundação Casa, que transformaram o cotidiano de rebeliões, num cotidiano de educação e de formação de jovens. O governador do estado, Geraldo Alckmin, assinou 2 decretos. Nós vamos fazer um grande trabalho no sentido de estimular as empresas, sejam estatais, sejam empresas privadas, para a gente fortalecer o fundo do CONDECA, do Conselho Estadual. A gente vai poder atender mais entidades em todo o estado de São Paulo. O outro decreto assinado autorizou a liberação de 30 milhões de reais para o financiamento de projetos aprovados. 7 deles são de autoria do deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. 90% das emendas parlamentares que nós temos direito, o que é isso? Uma emenda que o deputado faz no orçamento do Estado para encaminhar recursos ou para uma prefeitura, ou para uma entidade. 90% são para entidades assistenciais, para entidades de idosos, de criança, de pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, nós somos um deputado que trabalha muito nessa área, porque acreditamos que aquilo que o Estado não precisa fazer, as organizações não governamentais fazem. E como parte das comemorações do Dia Internacional da Língua Portuguesa, a Assembleia Legislativa recebeu uma palestra sobre psicanálise positiva. E o repórter Mauro Friesman acompanhou o evento e explica agora a relação entre os dois assuntos. A palestra foi apresentada pelo psicanalista Eduardo Casarotto. Ele é o criador da psicanálise positiva, uma linha terapêutica que tem como base um estudo aprofundado do conhecimento humano. Uma nova escola da psicanálise, onde ela
incorpora todos os ensinamentos também do behaviorismo, da neurologia e também da espiritualidade. A palestra sobre psicanálise positiva foi promovida pela Oipalpo e pela Analimpo, entidades que difundem informações da língua portuguesa em diversos países. O português é falado por mais de 250 milhões de pessoas. É o idioma oficial em 8 nações e sofreu muitas transformações desde o seu surgimento até os dias atuais. Ela mesclou com o latim e se falava um tipo românico. Daí vem a invasão árabe, visigótica, alanos, vândalos, o norte é tudo germânico, e mesclou tudo isso, mais o francês, e deu a língua que hoje a gente fala. O Dia Internacional da Língua Portuguesa é celebrado em 10 de junho, data da morte de Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, poema que retrata a descoberta do caminho marítimo para as Índias pelo navegador português Vasco da Gama. Nós estamos usando hoje o auditório da Lesp para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, entregar as comendas aos novos comendadores da língua portuguesa, porque a língua portuguesa hoje é a terceira mais falada no mundo. São 10 países que falam português. Somos 200 milhões falando a língua de Camões. São nossos elementos constitutivos. Portanto, é o dia fundamental. Caso contrário, o Brasil não seria esse imenso continente que ele é hoje, onde, maior do que a Europa, onde todos nós falamos a última flor do Lácio, o português. Você vai ver a seguir. Já está valendo a lei que limita a venda de aparelhos que desbloqueiam o e-mail de telefone celular. Nós voltamos depois do intervalo. Até já. Você sabe qual é o objeto preferido dos ladrões aqui em São Paulo? Os telefones celulares. Em todo o ano passado, só aqui na capital, mais de 120 mil aparelhos foram roubados ou furtados. Bom, isso sem contar aqueles em que não são feitos os boletins de ocorrência. Em muitos casos, roubos acabam em mortes. E para mudar isso, o governador sancionou uma lei que limita a venda de aparelhos que podem alterar ou desbloquear o e-mail do equipamento. O celular é o objeto mais roubado e furtado por criminosos na capital paulista, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Depois da última vez que eu fui furtada, eu comecei a fazer o seguro pro telefone, porque são opções que a gente tem e geralmente não faz. Eu já tive celular roubado também top de linha. No ano passado, mais de 160 mil telefones foram roubados só na capital. Na cidade de Londres, por exemplo, são roubados 80 aparelhos celulares diariamente. Quando a gente chega na cidade de São Paulo, esse número chega a assustar. Por dia, 450 aparelhos celulares são roubados ou furtados aqui. Olha, ao todo 11. Assim como carros e motos que são roubados e furtados em São Paulo, os celulares levados por criminosos são depenados para que as peças sejam vendidas ilegalmente. Esse equipamento que era irregular, normalmente contrabandeado, sem recolhimento de nenhum imposto, no estado de São Paulo ele se tornou absolutamente ilegal. E, consequentemente, através de fiscalização, que agora o Departamento de Produtos Controlados da Polícia Civil pode executar através da lei, vai haver um controle muito maior e impedir que quadrilhas possam se utilizar de tecnologia para adulterar e-mail de telefone celular. Agora é lei. O governador Geraldo Alckmin sancionou um projeto de lei que limita a venda de aparelhos que podem alterar ou desbloquear o e-mail, identificação internacional de equipamento móvel, um tipo de RG do celular. A ação da Assembleia é promover diplomas legislativos, aprovar leis que facilitem a fiscalização administrativa de pontos de proliferação ou gênese da criminalidade. Então, nos desmanches, nós já atuamos, fechamento de hotéis clandestinos que exploram a prostituição infantil e agora a questão do bloqueio dos celulares. Com este número bloqueado, o aparelho deixa de funcionar, o que torna o roubo e o furto bem menos interessantes. Para identificar qual é o seu e-mail, digite * Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. A polícia recomenda guardar esse código em local seguro. Só com ele, as operadoras conseguem fazer o bloqueio do aparelho.
Bom, segundo dados do IBGE, homens brasileiros vivem em média 7 anos a menos que as mulheres e têm mais doenças do coração. O problema é que eu me coloco também, nós somos descuidados com a saúde, né? E o resultado é trágico. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. E se o melhor remédio para todas as doenças é a preservação, os homens podem aproveitar um mutirão que é organizado pela Sociedade Brasileira de Urologia, no metrô da Praça da Sé. O Jorge Machado está lá. Jorge, boa tarde para você. Quais os exames serão feitos e quem pode participar, Jorge? É a Estação do Homem, Sérgio, que funciona aqui na Estação Sé do metrô e que deve atender pelo menos 3.000 pessoas, 3.000 homens entre hoje e amanhã. Quem vai falar um pouco sobre esse assunto é o doutor Pedro Cortado, que é diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, que promove esse evento juntamente com o metrô e a Bayer. Doutor, vamos falar de andropausa. Muita gente já ouviu falar de andropausa, mas conhece mais a menopausa, que no caso das mulheres são as ondas de calor, aquele desconforto, mas no caso do homem, o que suscita a andropausa? A andropausa é uma alteração que acontece naturalmente com a idade do homem. A partir dos 45 anos começa a existir uma diminuição do hormônio, que é a testosterona, que é o hormônio masculino. Diferente da mulher, que todo mundo já conhece os sintomas, a andropausa dá pouquíssimos sintomas. É um sintoma um pouco de fadiga, de cansaço, de falta de memória e principalmente as alterações sexuais, que é a falta de interesse sexual e também uma queda na sua potência. O que acontece aqui nessa Estação do Homem, ou seja, quem pegar uma senha, quem entrar na fila é atendido prontamente, quem pegar aqui a fila do atendimento, o que acontece aqui na Estação do Homem, doutor? Aqui nós estamos aproveitando para fazer uma bateria de exames, então vai ser medida a pressão arterial, a altura, o peso, índice de massa corpórea, a glicemia e, nos casos necessários, também será feita a dosagem da testosterona. Para quem tiver algum indicativo de que deve passar com uma certa urgência no médico, o que acontece aqui? A pessoa já sai com algum tipo de indicação, doutor? Já sai. O exame da testosterona ele é colhido aqui e depois é encaminhado para a casa do paciente. E o restante dos exames são todos feitos com resultado feito na hora mesmo. Como é o atendimento? Aliás, vamos mostrar aqui a fila. A fila é o tamanho do sucesso, ou seja, tem muita gente procurando. É importante falar que as pessoas hoje já não vão mais ser atendidas, quem chegar agora depois do meio-dia. E amanhã até às 11 horas. Quem chegar até às 11 horas é garantia de atendimento até às 2, cerca de 3.000 pessoas nos 2 dias, é isso, doutor? O número de homens que estão procurando aqui o atendimento é muito grande. Então, para hoje, realmente, o número de atendimento aqui já está esgotado. A partir das 6 horas, as pessoas podem vir para cá e a gente aconselha chegar até às 11 horas da manhã, para dar tempo de até às 14 horas ser atendido. Doutor, o brasileiro já está vivendo mais 74,6 anos, segundo o IBGE, ou seja, é verdade que homens com 80, com 100 anos podem ter câncer de próstata e o que pode fazer para prevenir? Com a longevidade, realmente está aumentando o número de câncer de próstata. O câncer de próstata é idade dependente. Então, o que é fundamental é o diagnóstico precoce de qualquer tipo de alteração que tenha na próstata. O fundamental para poder fazer um tratamento que tenha um resultado satisfatório é a detecção precoce do câncer. Muito obrigado, doutor. Só lembrando, a estação funciona até amanhã, às 2 aqui na Estação Sé do metrô. Sérgio, com você. Okay, Jorge, já aproveita aí, você já está aí, já aproveita e faz os exames, hein, Jorge? Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. 1.200.000 campineiros estão em festa hoje. A cidade comemora 241 anos de fundação. É a cidade de Campinas, claro. Você pode acompanhar toda a nossa programação aqui da TV Assembleia, da TV SP, Assembleia, no portal www.al.sp.gov.br. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.